Glória a Deus. Boa foi esta palavra. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco na noite de hoje. Que ouviram esta palavra, a renovação das nossas mentes. Também quero aqui deixar um verso bíblico para nossa meditação essa noite. Vai se encontrar lá em Lucas, seu capítulo de número 5, e o verso de número 3 e 4, que nos diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que acabamos de fazer menção essa noite, ele nos relata e tem como epígrafe o texto o chamado aos primeiros discípulos. O texto ele nos conta acerca da história de pescadores, onde eles, durante uma noite inteira, eles tentaram pescar, mas nada eles apanharam. E agora o texto vai dizer que aqueles homens, eles já estavam lavando as suas redes, aqueles homens, eles já estavam desistindo, frustrado, pois eles acabaram de ter uma noite frustrada, a qual eles não pescaram nada. Mas Jesus, ele chega no dia seguinte no barco daqueles homens. E aqui eu já começo a aprender uma primeira lição. Aqueles homens, eles tiveram uma noite frustrada, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Jesus, ele chega. E a Bíblia vai nos dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E Jesus, ele viu ali 2 barcos, então ele vê que aqueles homens estão lavando as redes. Ele entra em um dos barcos, que era o de Simão, e começa ali a ensinar para a multidão. E quando ele termina os seus ensinamentos, ele dá uma ordem para aqueles homens: lança novamente a rede. Mas aqueles homens, eles acabaram de chegar de uma pescaria frustrada. Aqueles homens acabaram de chegar de uma noite mal sucedida. Aqueles homens acabaram de chegar de uma pescaria aonde eles não tiveram resultado algum. Mas aqui o verso 5, ele vai nos dar uma chave, que para mim é a chave deste texto. Que Simão vai responder para o mestre: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aqui nós aprendemos algo lindo essa noite, que a obediência, ela vai gerar a provisão. Aqueles homens, eles estavam num ambiente de insucesso. Aqueles homens estavam em um ambiente
totalmente contrário, de frustração, pois eles não tiveram êxito no seu projeto, pois eles não tiveram êxito no seu plano, pois eles não tiveram êxito na sua pescaria. Mas agora Jesus, ele manda que aqueles homens lance novamente a rede. Aqueles homens poderiam muito bem não dar créditos à palavra do mestre, mas eles preferiram obedecer. E nós vamos ver no decorrer dessa história que eles pescaram uma grande quantidade de peixes. E aqui eu aprendo algo lindo, que a obediência ela gera a provisão, que a obediência ela gera a providência. O ato daqueles homens de obedecer a palavra a qual o mestre estava liberando gerou para eles a provisão a qual eles tanto esperavam. O ato daqueles homens de obedecer a palavra, mesmo em um ambiente totalmente contrário, fizeram com que aqueles homens tivessem um resultado extraordinário. E aqui eu aprendo algo lindo. Quer ter resultado no seu ministério? Obedeça. Quer ter resultado na sua chamada? Obedeça. Quer ter resultado na sua vida? Obedeça. Quer ter milagre? Obedeça a voz do Senhor, porque a obediência ela gera provisão. A obediência ela gera providência. Você está lembrado quando o povo eles sitiaram a cidade de Jericó? A Bíblia diz que durante 6 dias a ordem era sitiar por uma volta cada dia, mas o 7º dia era para dar 7 voltas. E assim eles fizeram. E após isso eles deram um grito e as muralhas caíram. E aqui eu aprendo algo lindo. Não foi o grito que derrubou as muralhas de Jericó, mas sim a obediência daqueles homens. Porque grito sem obediência não passa de voz alta. Mas quando nós obedecermos a voz do Senhor, o grito ele tem eficácia. Oh glória! Aqueles homens obedeceram e gritaram. O ponto-chave não foi o grito, mas sim a obediência. Quer que as muralhas caiam, as muralhas da sua vida caiam? Obedeça a voz do Senhor. Quer que os gigantes eles caiam por terra? Obedeça a voz do Senhor. Aqueles homens estavam em um ambiente de insucesso, em um ambiente de frustração, mas Deus ele chegou naquele cenário, liberando uma palavra: lance novamente as redes. E aqueles homens obedeceram à voz do Senhor. E o texto ele vai nos dizer que aqueles homens eles pescaram uma grande quantidade de peixes, a ponto que as redes elas se rompiam, e eles tiveram que fazer sinal aos seus companheiros para que os ajudassem, pois tão grande era o resultado daquela pescaria. Olha que interessante, aqueles homens primeiramente tiveram um resultado frustrante, mas interessante é que aqueles homens eram conhecedores de mares, aqueles homens eram conhecedores de pesca, aqueles homens sabiam o que estava fazendo, mas quando Jesus chegou no cenário, eles tiveram um grande resultado. Por quê? Aqueles homens eram conhecedores de mar, eram conhecedores de pesca, mas o dono dos peixes, na segunda vez, estava com eles. Aqueles homens obedeceram à voz do Senhor, mesmo em uma geografia totalmente de insucesso. E agora
eles tiveram sucesso na sua pescaria e pescaram uma grande quantidade de peixes. Já deixa eu terminar essa reflexão essa noite, liberando uma palavra profética para a tua vida e para a tua história. Eu não sei qual foi a pescaria que teve insucesso em sua vida, mas Jesus, essa noite, Ele manda eu liberar esta palavra para o teu coração. Lançai novamente a rede. Eu não sei qual é o projeto a qual você tentou que teve insucesso, mas o Senhor, Ele manda eu liberar sobre a tua vida esta noite, nesta live. Lançai novamente a rede, pois quando você foi na primeira vez, você foi sem Cristo, mas agora quem está mandando você ir é o próprio Senhor Jesus. E quando Ele manda, Ele garante o resultado. Aqueles homens, em uma noite, não pescaram nada, mas quando Jesus chegou no cenário, houve mudança de cenário. E um cenário que era para finalizar de forma triste, agora teve mudança. E teve alegria e teve fartura. Pois aonde Jesus chega, Ele traz mudança de cenário. E Jesus, Ele chega essa noite na tua vida para trazer alegria. Ele chega essa noite na tua vida para trazer vida. Ele chega essa noite para trazer sucesso aonde era frustração. Receba esta palavra no nome do Senhor.